Fala pessoal, tudo bem? Professor Álvaro Barros, dando sequência ao nosso segundo curso da formação Cisco CCNA versão 7, o curso Switching Routing and Wireless Essentials. Vamos começar o capítulo 8, dando uma olhada hoje no tópico 8.1, que trabalha a atribuição de endereços IPv6 global unicast, tá? Pelos hosts, a partir inclusive de anúncios de roteadores. Então a partir de agora vamos dar uma olhada nesse tópico aí e começar a entender um pouquinho dessa parte de endereçamento IPv6. Bom, então vamos lá. Capítulo 8, vamos começar vendo o tópico 8.1, que trata da parte de atribuição de GUA IPv6, né? O que é esse GUA? O GUA, ou GUAS, né? A gente pode falar assim também, vem de endereçamento unicast global do IPv6. A gente sabe que o IPv6 unicast global é aquele que é tipo IPv4 verdadeiro, né? Está configurado diretamente na ponta da internet, então tudo isso. Para entender um pouco esse capítulo, né, para a gente dar sequência nesse capítulo, é importante que vocês já tenham algum conhecimento prévio do que são endereços globais e o que são endereços de link local dentro do conceito de endereçamento de IPv6. Isso a gente vê lá no curso 1 da formação CCNA versão 7, né, onde tem lá uma parte que trabalha os conceitos de endereçamento IPv6. Mas, de certa forma, vamos começar já vendo alguns conceitos. Slack, né, que é a autoatribuição, DHCP-V6, servidor DHCP para fornecer informação de endereçamento IPv6, GUAs, tá, endereços unicast globais, LLAs, endereços de link local. Então, a gente começa aqui falando que em um roteador, né, o endereço unicast global de IPv6, né, ele normalmente, ele é configurado manualmente lá na interface. Então a gente entra lá naquela interface giga 0/0, por exemplo, né, e adiciona ali IPv6 address, e aí eu coloco o endereço IPv6 que eu vou atribuir àquela interface. Então a partir do momento que aquela interface ficar configurada, que aquela interface já possuir um endereçamento IPv6 global unicast configurado na interface, ela vai conseguir já começar a enviar informações sobre a sua implementação, digamos assim, do seu IPv6 configurado. Em hosts, o Windows, por exemplo, que a grande maioria dos usuários comuns utilizam, tá? A gente pode adicionar endereçamento IPv6 de duas formas. Aqui eu posso adicionar manualmente, então eu vou usar o seguinte endereço IPv6, aí eu vou lá na mão e atribuo um IPv6, atribuo o prefixo desse IPv6. Prefixo, a gente sabe que é a quantidade de bits daquele endereço IPv6 que faz parte da rede, né, para identificar a rede. Atribuo qual é o gateway, atribuo aqui, informo qual é o DNS. Então eu estou atribuindo e informando, fazendo as configurações de maneira manual. Porém, também existe a possibilidade de colocarmos que a máquina, que os hosts, eles obtenham o endereçamento IPv6 de forma automática. E aí acaba sendo um pouco diferente de quando a gente faz o mesmo procedimento, né, a mesma coisa de colocar para receber endereçamento IPv4 automaticamente. Quando a gente coloca IPv4 automaticamente na configuração dos equipamentos, ele vai buscar um servidor DHCP na rede para que esse servidor DHCP forneça um IPv4 para aquele host, tá? No IPv6 é um pouco diferente. Eu posso ter um servidor DHCP que vai oferecer e ofertar informações de endereçamento IPv6 para aquela rede, porém existe também a questão da autoatribuição que acontece nos hosts quando são habilitados para trabalhar com a pilha do protocolo IPv6. Então muitas vezes nos hosts eu posso ter problemas, imagino, porque IPv6 são 128 bits, caracteres em hexadecimal, então às vezes isso acaba dando um pouco mais de trabalho para nós, né, para os técnicos, para os analistas de rede. Então a gente consegue trabalhar nessa forma de obter automaticamente esse endereçamento IPv6, assim como informações de DNS. Primeiro ponto, endereço de link local do host com IPv6, tá? Então, no primeiro momento, quando eu seleciono lá atribuição ou atribuição automática de endereçamento IPv6, nesse primeiro momento, o host ele vai tentar obter e fazer uma configuração automática de IPv6 na sua própria interface. Então ele vai usar algumas informações como ICMPv6, tá? Que é o protocolo de comunicação ICMP
para o IPv6. Ele vai tentar verificar as informações recebidas na interface através do que a gente chama de RA. RA são anúncios de roteadores, tá? Router Advertisement. Não sei nem falar isso direito, mas vamos falar. Advertisement. Então, na verdade, são anúncios de roteadores. Então, o roteador ele manda um anúncio, ele manda, digamos assim, uma informação pela rede que o host que quer receber, que quer habilitar automaticamente o endereçamento IPv6, ele vai receber essas informações de IPv6 vindo do roteador e através dessas informações ele pode fazer uma autoconfiguração ali. Então, um roteador, quando ele está no mesmo link que esse host, tá, esse roteador que trabalha com IPv6, ele possui já na sua interface um IPv6 Global Unicast configurado na sua interface, e essa interface está na rede de um ou de mais hosts que querem receber e querem trabalhar com endereçamento IPv6. Esse roteador ele envia, tá? Ele envia para a rede mensagens RA, ou seja, ele envia para os hosts que estão na mesma rede daquela interface que ele possui configuração de IPv6 Global Unicast já adicionado na sua interface. Ele envia mensagens RA, ou seja, ele envia mensagens de anúncio de roteador para sugerir aos hosts que querem essa autoatribuição, que querem possuir e fazer as suas configurações de endereçamento IPv6 para as suas interfaces, como que eles vão obter essas informações para fazer as implementações de protocolo IPv6. Tá? No primeiro momento, o endereço IPv6 de link local é criado automaticamente quando ele liga. Então, se eu tenho uma pilha IPv6 habilitada num determinado host, só quando eu ligar esse equipamento, liguei o computador e ele possui pilha IPv6 habilitada, ele já faz uma autoatribuição de um endereçamento LLA. O endereçamento IPv6 padrão LLA, né? Padrão de link local. E é bem comum a gente entender, porque basta olhar aqui embaixo, ó, e aí olhando aqui, ó, com o comando ipconfig dentro do host, eu estou no PC, né, dei o comando ipconfig, a gente pode observar que ele tem uma atribuição de link local, tá? Autoatribuição de IPv6 de link local. Percebe-se que começa com FA80, então a gente já consegue identificar que isso é um endereçamento de link local. E por que ele não tem aqui uma autoatribuição de um Global Unicast, de um endereço do padrão GUA, né, GUA IPv6? Por quê? Nesse momento ele não conseguiu, o host, né, ele não conseguiu identificar nenhum RA vindo de algum roteador na rede. Ou seja, não existe um roteador com interfaces configuradas com endereçamento IPv6 ou com uma interface configurada com endereço IPv6 Global Unicast que esteja na mesma rede que esse host. E aí, como ele não consegue receber esse anúncio do roteador, tá, com a informação de Global Unicast IPv6, o que ele faz? Ele apenas autoatribui um endereço de link local. Tá? Se ele conseguisse receber mensagens de RA de algum roteador, tá? Aí sim, também poderia ter uma atribuição aqui, além do link local, também haveria atribuição de um IP IPv6 Global Unicast através de anúncios de RA. Então a própria máquina, ao ligar, ao estar com pilha de IPv6 habilitada, o próprio host ele tende no primeiro momento a se auto-atribuir um endereço de IPv6 de link local, que é esse aqui. Não é um Global Unicast ainda, é o de link local. E aí ele tem uma informação aqui de um sinalzinho de percent e um número. Isso aqui vai fazer referência, tá, ao ID de zona ou ID de escopo. Ele vai associar esse endereço de link local também a qual interface que aquele endereço de link local pode estar atribuído. Tá? Então, no primeiro momento, o endereço de link local é aquele endereço que a própria máquina, que o próprio host se auto-atribui no primeiro momento. Também temos a atribuição já do endereçamento IPv6 Global Unicast. Tá? Então aqui o que ele vai acontecer para poder fazer essa atribuição agora de um Global Unicast se eu não tenho manualmente feito uma configuração lá. Se eu estou lá com opções de endereçamento IPv6 de forma automática. Tá? Então o próprio IPv6 ele já é projetado para poder facilitar, né, digamos assim, a configuração desse endereçamento. Então, por padrão, um roteador habilitado para rodar IPv6, ele sempre, na maioria das vezes, né, por padrão, ele vai estar anunciando as suas informações de IPv6, que são aqueles pacotes RA.
anúncio de roteador que ele envia para os hosts que estão na mesma rede que ele. Então isso permite que o host ele possa criar ou possa adquirir dinamicamente configurações de endereçamento IPv6 para suas interfaces. Então, um endereçamento IPv6 global unicast, ele pode ser atribuído dinamicamente usando serviços sem estado, conforme mostrado aqui abaixo nessa figura. Então vamos lá, vamos tentar entender essa figura aqui. Todos os métodos sem estado stateful, eles podem utilizar mensagens RA. Mensagens RA são, novamente, relembrando, acabamos de falar, mensagens de quê? Anúncio de roteador via ICMPv6, e eles vão sugerir aos hosts como criar e como adquirir essa configuração IPv6. Tá? Mas no final, por mais que os sistemas operacionais estejam configurados para tentar utilizar isso e seguir essas informações, geralmente o próprio host que vai orientar aqui, vai fazer a sua implementação. Então, no primeiro momento, atribuição dinâmica desse endereçamento IPv6 Global Unicast. Sem estado, ou seja, eu não tenho nenhum dispositivo rastreando a atribuição de endereçamento IPv6. Eu não tenho aqui um servidor DHCP, tá, específico para fornecer endereçamento IP completo de IPv6 para aquela rede. Então, ele pode fazer uma autoatribuição usando somente Slack, que é o de link local, e pode fazer uma autoatribuição com algum servidor DHCP sem estado. No Slack, o roteador envia as mensagens de anúncio de roteador. Tá? Então eu tenho o roteador na rede enviando o RA na rede. Tá? Esse RA ele vai fornecer as informações de endereçamento IPv6 que aquele roteador está, ou seja, qual a rede que aquele roteador está, qual é o prefixo daquela rede, qual é o comprimento desse prefixo, qual é a informação do gateway, tudo isso vem inserido no anúncio de roteador que ele manda para os hosts. Então os hosts eles vão usar essas informações vindas lá do roteador através dos seus RAs, né, através dos seus anúncios de roteadores, exclusivamente para todos os endereços, incluindo criação do seu próprio endereçamento de link local, para o seu próprio endereço global unicast. Tá? Então o host ele vai receber aquela informação do RA vinda do roteador e ele vai usar essas informações para poder criar o seu próprio endereço global unicast. Já se eu tenho um Slack com um servidor sem estado, né, DHCP sem estado, as mensagens de RA do roteador elas vão fornecer informações de configuração IPv6 aos hosts e vão informar também para que esse host contacte um servidor DHCP sem estado para obter algumas informações adicionais daquele endereçamento IPv6 na hora da sua atribuição. Então, o que os hosts fazem? Eles vão usar essas informações vindas de RA para criar o seu próprio Global Unicast exclusivo, né? Porque a gente tem que ter cuidado que como ele está se auto-atribuindo um endereço IPv6, a gente sabe que numa mesma rede eu não posso ter endereços iguais. Então ele tem que usar essas informações também para saber se ele não está se auto-atribuindo um endereço que por estar num determinado mesmo segmento, né, o mesmo segmento físico e lógico, de repente, uma outra máquina que também está lá buscando fazer essa auto-atribuição de endereçamento IPv6, também vai usar e vai se auto-atribuir um mesmo endereço IPv6 que uma outra máquina. Então tem que usar essas informações para poder evitar isso, essa duplicidade de endereços na rede. Então os hosts usam as informações vindas lá do roteador através do RA, dos anúncios de roteador, para criar o seu próprio endereço global unicast exclusivo e aí ele vai obter informações adicionais de um servidor DHCP sem estado. Já quando existe na rede um servidor DHCP que gerencia essa atribuição, tá? Então ele tem o estado de gerenciar aquela atribuição, gerenciar aquela configuração de endereçamento IPv6, e o host quer uma atribuição dinâmica do seu Global Unicast, as mensagens de anúncio de roteador elas vão informar ao host para contactar um servidor DHCP ou um roteador que possua habilitação para fornecer informações de DHCP v6, exceto informar o endereço do gateway padrão da rede. Então, ou seja, as mensagens de anúncio de roteador que vão ser enviadas para o host, quando existe lá um servidor DHCP v6 ou um roteador que está habilitado também para trabalhar como um servidor DHCP v6, essas mensagens vão chegar com anúncio de roteadores no host,
informando que, olha, tem o servidor DHCP v6 com estado habilitado para poder fornecer informações de DHCP para você, fornecer as informações e configurações para você se atribuir um endereçamento IPv6 Global Unicast, porém você não vai receber dele o endereço de gateway padrão. Então os hosts a partir daí vão contactar esse servidor DHCP v6, vão buscar essas informações no servidor DHCP v6 para poder fazer a autoatribuição do seu endereçamento IPv6 Global Unicast vindo lá desse DHCP. Porém, as informações de gateway padrão vai vir no RA do roteador. Tá? Então o próprio RA do roteador que vai informar para o host quem é o gateway padrão daquela rede. Os 3 sinalizadores que existem na mensagem do anúncio de roteador, tá? que é o sinalizador RA, ele vem com o flag. O flag ele é sinalizador para configuração automática de endereço. Ele diz que você vai usar o Slack sem estado para criar o seu próprio endereçamento IPv6 Global Unicast. Então ele vai usar lá e vai se auto-atribuir, buscando o quê? Buscando as informações que ele recebeu do anúncio do roteador, como tamanho de prefixo, comprimento, qual é o prefixo da rede, todas as informações que ele recebeu lá do RA, e vai apenas criar o seu próprio Global Unicast IPv6. Quando ele recebe o flag O, tá? Outras configurações, ou seja, as informações disponíveis a partir do servidor DHCP sem estado. Então é aqui, somente Slack. É um sinalizador, vem somente Slack. Flag O, ou tá aqui, né? Flag O igual a 0. Aqui, um flag igual a 1. Ou seja, esse flag aqui igual a 1, o O igual a 0 e o M igual a 0. Ou seja, se o anúncio de RA vindo de um roteador para o host contiver essas informações dentro desse RA, o que significa para o host? O que o host vai entender? Ele vai entender que ele precisa fazer uma autoatribuição de endereçamento IPv6 Global Unicast para ele, usando essa parte aqui somente, somente Slack. Por quê? Porque veio 1, 0 e 0. Tá? Então veio flag aqui 1, O 0 e M 0. Então são as mensagens, né? São os sinalizadores que eles vieram embutidos na mensagem de RA para o host. Vamos tentar melhorar um pouquinho essa compreensão. Então tá aqui agora, DHCP stateless sem estado, tá? Slack e DHCP v6. Então o que ele vai receber? Ele vai receber o flag Slack OK ativado e o flag O ativado. Já o M vai vir 0. Então ele vai vir dizendo que vai usar o Slack, tá? O Slack para sua autoatribuição, vai usar informações vindas do RA para criar o seu próprio endereço Global Unicast exclusivo e vai obter informações adicionais de algum servidor DHCP sem estado, que não está gerenciando plenamente a atribuição de endereçamento IPv6 naquela rede. Tá? Então veio 1, 1 e 0. Ele não 0 aqui no M, por quê? Porque ele não vai receber aquela informação de endereçamento IPv6, não vai receber endereçamento IPv6 vindo de um servidor DHCP com estado da rede, DHCP v6. Já o flag M, sinalizador de configuração de endereço gerenciado. Então, se o M vier como 1, ele vai usar esse servidor DHCP v6 com estado que é gerenciado para fazer a sua atribuição de endereçamento IPv6. Tá? Então tá aqui, ele vem com um A 0 e o M igual a 1. Então ele já sabe que ele vai ter que usar um servidor DHCP v6 com o estado que faz o gerenciamento daquela atribuição. Tá? Então na rede. Então esses sinalizadores que vêm dentro da mensagem RA enviada pelo roteador para os hosts é que vão orientar como que o host vai se comportar para fazer esse processo de autoatribuição de endereçamento IPv6. Tá? Ou há uma autoatribuição sem estado, padrão Slack, ou uma autoatribuição Slack com algumas informações de um servidor DHCP sem estado, ou uma autoatribuição vindo com informações totalmente gerenciadas a partir de um servidor DHCP v6 da rede.
Então é o flag O e o flag M que vão definir o que o host vai fazer, como que ele vai se comportar para fazer esse endereçamento global unicast de IPv6 na sua interface. Aqui, só para verificar o entendimento, para finalizando esse tópico 8.1, ou seja, qual tipo de endereço é criado automaticamente por padrão em uma interface de host quando nenhum RA é recebido. Então, link local. Qual o método que melhor descreve DHCP sem estado? Sem estado. Slack com servidor DHCP stateless sem estado. Verificando. Ok. Então tá aqui. Lembrando, somente Slack. Só pega informação de prefixo, mais nada. Slack com servidor. Pega as informações, porém pega mais algumas informações a mais de um servidor DHCP sem estado, que não gerencia, né? Já o servidor DHCP v6 stateful, que é com estado, né, é aquele servidor DHCP que gerencia a atribuição e as informações de endereçamento IPv6 para as interfaces dos hosts, porém sem ele pegar a informação do gateway. A informação do gateway vem de quem? Vem no anúncio RA do próprio roteador. Tá joia? E aí a gente finaliza aqui esse tópico 8.1 do capítulo 8 aí. Um abraço e até a próxima.